avançar como um chamado apostólico e não uma simples ou mera opção religiosa. Cada um que aceitou de coração o Evangelho um dia, recebeu o Salvador de verdade, através da pessoa do Espírito dele, que em nós habita. A Escritura nos ensina que é Ele quem nos batiza com o seu Espírito, quem nos enche da presença do seu Espírito, quem nos transforma através da palavra e do seu Espírito. Amém? Então, naquele dia, você recebeu um chamado. E esse chamado não é uma opção, uma mera opção. Esse chamado realmente é uma vocação para a gente avançar. Ele não nos chamou para ficarmos parados, estagnados, para ficarmos inertes, para ficarmos como espectadores, para ficarmos como alguém que está sempre esperando alguma coisa acontecer. Mas Ele nos chamou para sermos protagonistas da nossa história. Ele nos deu a responsabilidade, nos deu a saúde, nos deu a inteligência. Todo mundo aqui é inteligente, né? Nos deu muito mais que isso, o dom da vida eterna. A fé, para que nós pudéssemos, tendo ouvido a palavra do Evangelho, nela crendo, sermos salvos. Veja, à medida que recebemos essa palavra, fomos salvos. Aleluia! E também estamos sendo salvos e também seremos salvos pela mesma fé. Assim como recebestes a Yahshua, o único Mashiach, assim também andai nele. Como foi que você recebeu? Foi pela fé. Então, como é que a gente deve andar nele? Pela fé. Aleluia! Então, nós vamos avançar. E a gente vai ler agora o texto básico, um texto bastante conhecido de toda a igreja, mas nem por isso menos importante para a gente meditar nesse momento. A gente precisa meditar e ouvir o que o Espírito está falando para nós nesse momento. Atos capítulo 1, versículo número 8. Atos dos Apóstolos, é o único livro histórico, né? Existem os chamados evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinópticos. Depois o livro da história da igreja, no seu nascedouro, é o livro de Atos dos Apóstolos, conta-nos a história, é um livro histórico. É claro que os outros livros também são históricos, mas não são considerados livro histórico como o livro de Atos, que está se colocando de forma inspirada para nos contar a história do que aconteceu com os apóstolos, do que eles fizeram, né? É também chamado Atos do Espírito Santo. Então aqui no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Yahushalai, Jerusalém, né, como em toda Ialdá, ou como está escrito aí nas traduções, né, Judeia, Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Pai querido, abençoa agora o entendimento de cada um que acompanha comigo, pela tua graça, pelo teu toque, a tua benevolência, Pai. Toca cada um, transforma-nos, move-nos em santificação, em consagração, em ação alinhada com a tua vontade. Em nome do teu Filho. Amém, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Bem, amados, avançar é um chamado apostólico e não uma mera opção religiosa, como muitas pessoas pensam, né? Às vezes lê a palavra, se bom, se fizer, se fez, se não se fizer. Não, para quem tem a vida eterna, quem está andando em verdade, seriamente no Evangelho, abraçou de verdade pela fé a verdade, essa pessoa não vê como uma opção crescer, uma opção avançar na missão, uma opção avançar em consagração, em santificação, não. A gente vê isso como o caminho, o único caminho que se chama Yahshua. Ele é o caminho e ele é esse caminho de crescimento. Amém? Aleluia? É um crescimento de avanço constante. Então, a igreja, ela, quando a gente olha para o livro de Atos, é um livro histórico, ela nasce já com a sua missão. Quem disse essas palavras aqui, que está no capítulo 1, versículo 8 de Atos? Quem disse? Você quando leu, meu irmão, minha irmã. Você quando leu comigo. Você tem consciência que quem falou essas palavras, primeiramente, foi o nosso rei, o nosso salvador Yahshua. Naqueles 40 dias que ele ficou aqui na terra, no final dos 40 dias, faltava mais 10 para completar o Pentecostes.
Amém? Estão contando comigo? Veja, depois que ele foi morto, foi pregado no madeiro, exatamente quando? Exatamente na data da Pessach, que a gente chama aqui de Páscoa, que não é essa data móvel, que a religião, os romanistas, né? Os romanos ficam mexendo para cá e para lá, e o carnaval fica 40 dias antes, e depois vem a quaresma, né? Para o pessoal que pecou com a agenda marcada no carnaval, tem a quarta-feira de cinzas que termina o carnaval, vai lá receber a unção das cinzas, as pessoas são ungidas com cinza, e a partir dali, 40 dias para a Páscoa cristã. A Pessach, ela é uma data fixa. No primeiro mês do ano, segundo a Escritura, o nosso Pai Al, ele diz, para vocês, o primeiro mês do ano será o mês de Nissan. E no 14º dia celebrareis a minha Pessach, o meu livramento, a minha passagem por cima. Aquela primeira Páscoa eles tinham que colocar sangue no umbral das portas. Isso significa o sangue na porta da nossa vida. Amém? Todo o nosso movimento tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro Eterno. Então não é uma data móvel. Mas ali, Yahshua, depois de 40 dias da Páscoa, faltava mais 10 para completar 50 dias, o Pentecostes, ele sobe aos céus no 40º dia. Amém? Antes de subir, ele reúne os discípulos, aproximadamente 120 irmãos. 120 irmãos. E ele diz essas palavras aqui: vocês vão ficar em Jerusalém, em Al-Shalai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E vocês serão minhas testemunhas. Então veja, ali era o começo, a igreja estava nascendo. Amém? Amém. Aqueles irmãos ficaram ainda mais 10 dias. Não quer dizer que você tem que ficar mais 10 dias jejuando e orando para receber o Espírito Santo, não. Mas significa que há um tempo de consagração, um tempo de busca verdadeira, para que você seja revestido, você seja cheio. Não é de brincadeira. Não é aceitar uma nova congregação, uma nova denominação. Eu mudar de placa religiosa. Antes eu brigava pela bandeira X, da minha denominação. Agora eu vou brigar pela bandeira... Não, não é isso. É você receber realmente o Salvador de uma forma séria, honesta, abnegada. Você passar a viver para Ele. Então a igreja, ela nasceu com a missão. Ela nasce com a missão de ser testemunha. Receber poder para ser testemunha. E essa missão é da verdadeira igreja hoje, que não é denominação. Amém? Está muito claro isso, é por isso que eu insisto. O apóstolo Paulo diz, eu não me canso de repetir, porque isso é segurança para vocês. Então tem alguns ensinos que a gente precisa ter muita clareza, senão a gente volta atrás. Porque é o comum, o mundo anda nessa direção. Então a gente vai achar que evangelho é ser esse evangelicalismo dos nossos dias, e a gente vai ter por comum aquilo que a palavra mostra que não é. Amém? Então a igreja nasceu com missão. Amados, tem coisas que você pode aprender até com malfeitores. Viu isso? Se não fosse assim, eu não estou falando de você andar com malfeitores, você ter comunhão, não. Jamais. A Escritura, pelo contrário, manda que a gente se afaste de determinadas pessoas. Ela manda a gente ser seletiva, sermos seletivos. A igreja ser seletiva demais nas suas amizades. Quem você convida para andar no barco da sua vida? Tenha muito cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer, pelo Espírito da verdade, ele vai dizer assim, olha, as más conversações, elas corrompem. Ah, mas eu estou firmado na verdade. Então comece a andar com pessoas de má conversação. Então isso vai trazer uma mentalidade que não vai ser boa para você. Aí às vezes a gente diz assim, não, mas eu não estou andando, mas o que você tem investido mais seu tempo? Quem você tem ouvido mais? Será que é repórteres da TV aberta, né? A mídia vendida aí, a estatal brasileira, né? As estatais brasileiras aí, que são todas compradas, né? Esse governo atual investe como nunca investiu antes. Você até nas redes sociais entra comercial agora desse governo aí, e todas as estatais antigas estão quebradas. Mas essas estatais, mídia aberta, estão aí recebendo fortunas, milhões do povo brasileiro está sendo sugado. Eu estou falando isso porque é uma verdade, mas estou falando isso, cuidado com o que você ouve, né? Com quem você ama.
Então nós precisamos ouvir, em primeiro lugar, na nossa vida o Espírito. Por isso a gente precisa dedicar tempo em oração, em leitura da palavra. Invista. Se você quiser ler a Escritura em 3 meses, é possível. Não vai matar o seu dia de forma alguma. Você vai ter muito tempo no seu dia para fazer tudo que você quiser. E durante o ano você vai ler a Escritura 4 vezes. Então uma leitura rápida ela é importante também. Ah, mas eu não estou estudando aprofundadamente. Mas você vai ter conhecimento. Então, isso é muito simples de fazer. Você pega uma Bíblia boa da sua leitura, pega uma Bíblia que tem uma letra boa, não precisa ter comentário bíblico, porque senão vai aumentar a quantidade de páginas. Tenha só o texto bíblico. Aí você pega a quantidade de páginas e divide pelos dias que você quer ler. Eu quero ler só em 30 dias, então você vai pegar a quantidade de páginas e vai dividir por 30. Eu quero ler em 3 meses, você vai pegar a quantidade de páginas e vai dividir pelos 90 dias. Eu quero ler em 6 meses. Amém? Então você calcula, eu quero ler em 12 meses. Aí você multiplica. 30 vezes 12, você vai ter uma média. 1 ano, você vai ler. Eu quero ler a Bíblia, a Escritura toda em 2 anos. Então você vai ler bem devagarzinho, mas você lê também. Amém? Esse é o plano de leitura mais simples que existe. Mas a gente precisa, como diz Colossenses 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra do Mashiach Yahushua. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente na palavra. Não é mero conselho, não. É na palavra. Amém? Então, a igreja, ela nasce com uma missão, ela tem uma missão hoje, nós temos essa missão e devemos avançar na nossa missão. Avançar. E o desafio é para nós, como família na fé, congregação Carral, local, e é o desafio também pessoal, íntimo. Você tem vencido a si mesmo, não é vencido os outros, você tem se superado a si mesma, a si mesmo. Como é que está a sua vida espiritual? Amém? Segunda coisa, que nós somos chamados a avançar. O Espírito é dado para enviar. Então, primeiro, a igreja nasce com a missão de avançar e o Espírito Santo é dado para que a gente possa ser enviado. Ele não nos enviou antes de dar o Espírito dele. Amém? Primeiro nos deu o seu Espírito que nos capacita. É por isso que ele diz que você vai receber o Espírito para ter poder. Não é assim? Veja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito é dado porque existe uma tarefa a ser cumprida. E o que é poder, gente? O que é poder? A definição mais básica de poder. Poder é a capacidade, a energia envolvida, necessária para realizar uma tarefa. Essa é a definição até da física mesmo, acerca do que é poder. A energia, a força necessária para realizarmos uma tarefa específica. Então, Ele nos dá do seu Espírito para que a gente tenha poder para realizarmos qual tarefa? A nossa missão. Mas a gente, como igreja, nós podemos nos encher do Espírito e a gente vai estar cheio do poder, ou podemos estar apagando o Espírito, anulando a presença do Espírito. E aí estaremos esvaziados do poder. Por isso que tem muito crente, gente boa, uma vida carnal, uma vida que você, às vezes, olha para o ímpio e tem mais integridade, tem mais conduta moral, mais brilho do que alguns crentes. E até a palavra manda examinar. Examinai se de fato estás em Cristo. Tem determinadas pessoas que vão ser salvas pelo fogo e tem outras que não vão ser salvas de jeito nenhum, porque estão cuspindo novamente no Salvador. Né? Então, amados, há um poder que é dado. E veja, recebeis poder para ser minhas testemunhas. Eu comecei a falar que a gente pode até aprender com um malfeitor. Não é ter comunhão, aprender. Senão ele não diria assim: os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Quem disse isso foi Yahushua, nosso mestre. Então ele está mostrando uma qualidade que nós somos mais lentos, mais tardios. Porque para as coisas do reino a gente se torna mais demorado. É aquele exemplo que eu costumo às vezes não, raramente, né? Brincar, dizer, olha, se a gente marcar assim, amanhã vai sair um ônibus de graça aqui, 4h30 da manhã, né? Aqui na praça, esse ônibus é de graça, um ônibus leito, com ar-condicionado, e a gente vai, esse ônibus vai levar a gente para a praia, e de meio-dia em ponto ele vai pegar a gente na praia.
uma praia bonita de tomar banho, né? Pôr de Galinhas, por exemplo, e vai levar a gente para um restaurante. Vou dizer um nome aí, não vou nem ganhar, né, por essa propaganda, Coco Bambu, Sal e Brasa, sei lá, um restaurante grande no Recife. A gente vai almoçar à vontade, tudo de graça. Mas a gente tem que sair amanhã de 4h30. Quem quiser vir, venha. Só vai entrar quando lotar o ônibus, não vai poder mais, não precisa dar o nome antes, mas vai ter uma fila organizada. O ônibus tem 44 pessoas sentadas e mais 8 vagas em pé. Então, quando lotar o ônibus, ninguém vai poder ir mais. Então, por isso, chegue cedo para você pegar a sua vaga. Vai receber o seu ingresso na mão e pronto. E quem chegar depois vai ficar sem ingresso. Mas não vai ter reserva, não. Você tem que chegar aqui. O que é que vocês acham? Será que a gente ia ter um bom número de pessoas da nossa cidade amanhã de 4h30 da manhã? Será que também as pessoas da nossa congregação que caminham em viva fé, como eu e você, nos disporíamos para passar um dia especial assim? Certamente. Agora, se a gente disser assim, vai ser uma vigília que vai começar às 4 horas da manhã, e a gente vai ser uma vigília começando às 4h30 da manhã, que vai ser também durante todo o dia. Vai terminar de 4h30 da tarde. Não vai ter comida, só vai ter água para quem quiser. Sabe? Vai ser jejum e oração. Quem quiser vir, venha. Mas também só vai ter 40 vagas. E vai ser pela ordem de quem chegar. Né? Primeiro caso, faltava gente. Faltava lugar, né? Segundo caso, talvez sobrasse gente para essa vigília, né? Então, para esse círculo de oração. Cadê o pessoal do círculo de oração? Então, é assim que Alcha fala que os filhos das trevas, eles são mais ávidos. O homem vai dormir às vezes lá para as 10 horas da noite, mas 2h30 da madrugada ele se levanta, porque ele vai para a matança. Porque ele trabalha com carne, com boi, né? Porque ele tem que fazer uma compra lá na Ceasa de madrugada, então ele vai pegar o caminhão dele, ou sei lá, ou é motorista de caminhão, ele vai pegar aquele transporte e vai viajar para a capital e lá vai fazer compras lá na Ceasa de madrugada. Aí a pessoa se levanta, mas quando é as coisas do reino, a pessoa olha assim, está chovendo, eu acho que hoje não vai ter, né? Então, a gente tem sido lento, tardio, para fazer as coisas do reino. Eu não estou aqui acusando ninguém não, viu? Estou aqui, eu me coloco nessa posição, mas o chamado não é meu, o chamado é de Alcha, amém? A cada um de nós. Então nós precisamos entender que tem um poder que é dado para que a gente faça a missão. E uma coisa admirável nos chamados testemunha de Jeová, né? É a organização deles, é a disciplina deles, é a perseverança deles, a insistência deles. Chova ou faça sol. Eles saem já com um guarda-chuvazinho, pode observar. Parece que é um kit, né? Não sei se é um kit, não, nunca perguntei a nenhum, não, mas parece que é um kit. Eles saem ali com uma pastazinha, na pastazinha tem a Bíblia física, não é o smartphone, não. Tem a Bíblia física. Tem um livro de estudo, que é tipo uma cartilha, que é dada lá pelo ministério, eles seguem. Não fica discordando da cartilha, não, isso aqui eu vou fazer, não, isso aqui eu vou pular, isso aqui eu não gostei. Não, todo mundo segue a cartilhazinha. E se o sol estiver forte, abre o guarda-chuva, abre a sombrinha. Se estiver chovendo, abre o guarda-chuva, abre a sombrinha. E sai de 2 em 2, se tiver uma dificuldade, alguém estiver ali precisando de ajuda, vem mais 2, fica 4, fica 6 na frente de uma casa. Então isso é uma organização. Houve um congresso no Geraldão, aí em Recife, na Ibiribeira ali, né, Avenida Mascarenhas de Moraes, que eles fecharam, alugaram aquele estádio chamado Geraldão, e saiu no jornal Diário de Pernambuco na época, se vocês quiserem depois vocês pesquisem. Quando terminou o congresso, todo mundo não foi embora não. Todo mundo arregaçou a manga, varreu e lavou o estádio. Eles não pegaram o estádio lavado, mas deixaram o estádio todinho limpo. Eu fico imaginando determinados grupos religiosos que se autoproclamam cristãos, se autoproclamam evangélicos, da verdadeira fé,
talvez cada um tivesse ali só esperando terminar para sair correndo e deixar saco de pipoca, palito de picolé, garrafa plástica, pedaço de guardanapo, chiclete embaixo das cadeiras, né? Espalhado em tudo que era lugar, copo plástico descartável. Então, isso é o mínimo de educação, gente. Estou falando aqui de uma questão de organização. De organização. Então, a gente pode aprender coisas, mas eles se proclamam testemunhas, né? E aqui o versículo está dizendo que a gente recebeu o poder para ser testemunha. E não foi uma testemunha de uma religião, mas foi testemunha de quem? Daquele que nos deu a missão. Amém? Então nós precisamos avançar. Retroceder ou avançar? A gente precisa melhorar ou piorar? Já que as coisas não andam como precisariam e poderiam andar, então agora vamos deixar de mão? Não. Pelo contrário, amados, vamos avançar. Nós não somos dos que retrocedem. Amém? E, em terceiro e último lugar, nós somos chamados para avançar também no discipulado. O discipulado é o método do rei. Na eternidade, aquele que tem uma mente que não pode falhar, que é a sabedoria que a gente conhece, como a gente leu lá no livro de Provérbios, a gente tem lido, né? Essa sabedoria que não falha, é infalível, não pode falhar. Ele escolheu um caminho. A palavra método, na sua origem, na sua etimologia, na sua raiz, ela é ligada à palavra caminho. Método é caminho. Caminho é método. Amém? Vocês estão entendendo isso? Estou falando aqui um pouco de português e de etimologia da palavra. O conhecimento das origens das palavras. O campo semântico da palavra método, ele tem muito em interseção, muito em comum com a palavra caminho. Então, método é um caminho. E Yahshua, o mestre dos mestres, aquele que tem a sabedoria eterna, na eternidade, ele escolheu um caminho para que a sua igreja avance. Avance em maturidade, avance em socorrer os irmãos, avance em socorrer as ovelhas perdidas, em alcançar. E esse método chama-se discipulado. Amém? Ele passa pela pregação do Evangelho, ele tem que anunciar o Evangelho, mas anunciar o Evangelho não é discipulado. É uma parte fundamental do discipulado, mas não é fazer discípulo, anunciar. Não é um ensino como uma classe. O discipulado é mais do que isso. É um acompanhamento, é seguir junto, de mãos dadas, é caminhar realmente junto. A igreja deve estar vivendo um discipulado e fazer discipulado constantemente. Amém? Então, a palavra, ela quer nos levar a praticar. Como? Que cada membro seja participante ativo nesse avanço. Não um espectador, mas um participante. Amém? Também, que cada casa, a nossa casa, seja um quartel-general, seja uma base, seja um espaço aberto, não para o mal, mas pelo contrário, para a salvação, um campo missionário em que a gente vai usar para alcançar vidas, a começar da nossa família, das pessoas que são mais próximas da gente, há também outras vidas, amém? Que o Pai vai nos dar a conhecer. E que cada discípulo seja um multiplicador desse avanço do reino. Amém? Então nós recebemos poder para testemunharmos, para avançarmos nesse reino. Aleluia. Amém. Que o bom Pai esteja abençoando sua palavra em seu coração e em cada um de nós a faça frutificar. Aleluia. Amém. Fica na paz. Aleluia. Medita nessa palavra, recebe essa palavra. Aleluia. E vamos avançar juntos. Aleluia. Amém. Eu quero que aqueles que me assistem aí, dê o seu like e comente. Eu vou me fortalecer neste poder para avançar como igreja da qual Yahshua é a cabeça nessa terra. Amém? Não deu para gravar, frase muito grande, sua memória está curta. Mas volte aí um pouquinho, anote se for preciso e depois escreva isso. Tá certo? Essa frase que você vai colocar aí vai abençoar outras vidas. Aleluia, amém. Fica na paz. Aleluia, amém.